Bom, eis-me aqui agora de novo, porque aquela hora não deu certo. Uma boa tarde para vocês, como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem vos fala é Valcilene no RG e eu falei problema aquela hora porque deu problema. Mas não sou problema, nem para você, nem para ninguém. Aqui eu vos falo hoje como amiga para você. Amiga, sim. Não é aquela amiga que vocês veem naquele programinha que tinha no SBT, lembra? Casos de Família, que sempre terminava com a produtora do programa, a apresentadora, ela sempre falava assim no final: aqui vocês sempre encontrarão uma amiga. Será? Será que naquele momento que você precisa de uma definição, no momento de uma dúvida, aquela apresentadora estaria ao teu lado para te ajudar a distorcer a sua visão, a tirar você daquele caminho de dúvida? Ou era só um tema muito bonito, um rótulo muito expressivo, convidativo, que quem é que não gostaria de ter uma amiga? Mas é que, na verdade, a amizade vai muito além de um título. A amizade é o quê? É aquilo que você pode contar, é aquela pessoa que você pode confiar, que principalmente em um momento que você estiver de dúvida, desconfiança, de aperto, você pode contar. E nós vemos em várias passagens bíblicas que o Senhor se apresenta como o quê? Como nosso amigo. Ele diz, não vos chamo servos, mas amigos. Então, se tem um amigo que eu e que você, nós podemos contar para esclarecer coisas que na nossa vida, no nosso dia a dia, nós nos encontramos em dúvidas, coisas que a gente fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz? Por que a coisa está desse jeito? Está tomando este rumo? Por quê? O que está acontecendo? Boa tarde, dona Ângela. Entra aí, vem compartilhar com a gente. Que bom que a senhora está aqui, minha amiga. Minha vizinha, pessoal. Dona Ângela Eufrásio. Então, dona Ângela, hoje nós estamos falando de amizade. Aí, ela é minha amiga, mora bem próximo de mim, apesar que... Boa tarde! Apesar que, né, dona Ângela, apesar da gente morar muito próximo, dificilmente a gente tem esse contato, né? Que eu tô falando aqui de amizade, que amizade é aquela pessoa que você pode contar, aquela pessoa que no momento de dúvida você pode chamar para ter uma conversa, para ajudar você a esclarecer alguma coisa. E nem sempre, até os nossos amigos, né, dona Ângela, a senhora de concordar comigo, os nossos vizinhos, apesar de estarem próximos, não podem nos dar o conselho a qual nós necessitamos. Não estão aptos para tirar de nós aquelas dúvidas, aquelas vendas que às vezes nós não conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Não sei se a senhora já passou por isso, de estar diante de uma situação, uma dúvida, que fica assim se questionando, ai meu Deus, por que eu tô passando por isso? Por que tá acontecendo isso na minha vida? Porque aí eu estava dizendo logo no início aqui, que começamos agora mesmo, falando o seguinte, o único que pode dissipar essas dúvidas na nossa vida, nos trazer clareza, nos trazer a resposta ali, ó, pá, batata na hora, é isso e pronto, você não vai ter mais dúvida, você vai ter a resposta, é o Senhor Jesus. É aqui na palavra. Por quê? Porque ele é o conhecedor de todas as coisas. E além do mais, ele se fez... Sim, irmã! Oh, irmã não, minha irmã também, que somos filhos do mesmo pai de Deus. Estou morando sim, dona Ângela. Estou morando aqui com a minha mãezinha. Vem aqui uma hora para a gente conversar. Então, como eu estava dizendo, essas dúvidas que temos, o Senhor é o único capaz de responder, porque primeiro que ele é nosso amigo, segundo ele como Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é conhecedor de todas as coisas antes de serem criadas e até o fim de cada coisa. Ele já sabe. Ele sabe o princípio, o meio, o fim e depois do fim o que vai acarretar para cada um de nós. Por isso que, diante das nossas dúvidas, diante de acontecimentos nas nossas vidas, nós devemos recorrer a quem? Aqui, ó, a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta da dúvida, liberta do achômetro, liberta de qualquer coisa. E hoje nós vamos no nosso queridinho livro de Provérbios,
no capítulo 10, que vai falar justamente de uma questão que é o quê? Que traz muitas dúvidas. Que bom! Bem mesmo, vou estar aguardando a senhora. É uma coisa que lança muitas dúvidas sobre dentro da nossa casa, nos familiares, com qualquer pessoa que a gente tenha diálogo, que é o quê? Que é a nossa boca. Que é a coisa, às vezes, que a gente fala, as nossas palavras. Muitas vezes elas levam as pessoas a questionarem, a duvidarem do real propósito daquela palavra que você lançou. Quer ver aqui o exemplo disso? Em Provérbios 10, versículos 11, fala assim: a boca do justo é manancial de vida. O que é manancial? Manancial é como se fosse uma corrente de água, uma fonte de águas. E aqui diz que a boca do justo, ela é assim. É como um manancial de vida. Ou seja, uma pessoa justa não é uma pessoa que não peca. É uma pessoa que é justificada pelo sangue de Jesus, pela salvação, pela graça que está sobre ela. Porque está na palavra que até o justo peca 7 vezes ao dia. Um justificado, um justo, não é aquele que está livre de pecado, porque ninguém nessa terra, neste plano, neste corpo que temos, está livre do pecado. Não adianta. Porque quando você se livrar totalmente do pecado, Jeová te leva, você vai morrer. É desse jeito, não adianta. Então aqui diz que a boca do justo, a boca daquele que é justificado pela graça, aquele que está em comum união com o Pai, Filho e Espírito Santo, ela é manancial de vida. Aqui você já dissipa uma dúvida, porque quando você vê uma pessoa que abre a boca e todas as vezes que ela abre a boca, ela profere vida, oposto de morte, é claro, é óbvio que você vai dizer o seguinte, você vai afirmar, ali há justiça. Justiça de quem? Justiça da graça do Senhor está justificando a atitude daquela pessoa. Amém, dona Ângela, tá confirmando aqui, concordando aqui comigo, que bom. Tô amando sua interação comigo aqui, adorando, tô adorando. Ótimo, já pensou? Vizinhas nós duas, estamos conversando aqui, ó, através dessa ferramenta. Eu indo na casa de milhares de pessoas, pessoas que depois vão assistir essa live, e nós estamos aqui interagindo. Como é gostoso, né, dona Ângela? A gente ter uma ferramenta assim que nos traz essa praticidade, que nos coloca assim unidas, conversando um assunto tão atual, tão verídico, assim, tão necessário na nossa vida, e que de repente, se a gente fosse sentar para conversar, nosso assunto ia tomar um outro rumo, não é verdade, dona Ângela? Talvez a gente ia começar a falar da vida do vizinho, falar de roupa, de cabelo, e aqui não, a gente está falando de um assunto tão necessário, de um assunto assim, que ajuda a gente até ter discernimento com as nossas palavras, porque fala o quê? A boca do justo é manancial de vida. Então, quando você já ouve uma pessoa que abre a boca para falar de vida, que está sempre proferindo vida, sempre semeando coisas boas, você sabe o quê? Ó, ali há justificação pela graça. É justa, justificado pela graça. Ao contrário, olha o que vamos ver aqui. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Ou seja, o que quer dizer isso? Ao contrário da boca do justo, que é manancial de vida, a violência cobre a boca dos ímpios. Uma pessoa que só abre a boca para falar mal dos outros, para criticar, para ver defeito onde não tem, para inventar coisas. Tipo assim, tem gente que fala assim, cospe bala, boca de fogo. Tinha uma novela que tinha até a boca de fogo, né, dona Ângela? Não sei se a senhora assistiu uma novela na Globo, que era boca de fogo. Quando abre, queima todo mundo que tá ao redor. Ninguém pra ela presta, ninguém pra ele presta. Fala desse tipo de boca aqui, ó. Mas a violência cobra a boca do ímpio. Então, essa pessoa não é ninguém que está taxando ela, colocando lá na testa dela assim, você só abre a boca para falar desgraça. Não, ela mesma. Porque se a pessoa abre a boca e da boca dela a palavra é manancial de vida, você sabe que ela é justificada pela graça. Agora, se a boca dela está coberta por violência, ela se intitula, a dona Ângela morrendo de rir. É verdade,
É a boca de fogo. Então, desse jeito. Então, se a boca dela tá coberta de violência, é ímpia. E não sou eu nem a senhora que está dizendo, né, dona Ângela? Não somos nós que estamos falando aqui, é a palavra. É a palavra que a pessoa vai se intitular. Ou seja, a forma como você anda, a forma como você se porta, a sua postura e a sua boca também, ela faz com que você tenha um título de uma pessoa justa ou de uma pessoa ímpia. E outra coisa, vai falar o cerne, a raiz da pessoa abrir a boca e só vê isso. Ou abre a boca para jorrar vida, ou abre a boca para cuspir fogo, boca de fogo, que sai queimando todo mundo, que a dona Ângela e eu aí. Desse jeito. De um lado justo contra o ímpio. É desse jeito. E vamos lembrar uma coisa. Essas duas características todos nós temos, tá? Eu, a senhora, todo ser vivo tem. Mas acontece uma coisa, vai muito daquilo que nós alimentamos. Por isso diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Para estar cheio, você tem que alimentar, senão fica vazio. Então, se você alimenta o seu coração de impiedade, de violência, de mal, você vai sair cuspindo fogo quando abrir a boca. Mas se for o contrário, se for de justiça, se for da graça de Deus, se for da misericórdia, de experiência, de intimidade com o Senhor, quando você abrir a boca, glória a Deus, vai sair semente, assim, semente de paz. Aonde for sua palavra, vai lançar a semente e vai nascer coisas boas, vão semear prosperidade, vai semear amor, perdão, conversão, salvação. É assim, toda vez que você abre a sua boca, se ela profere manancial de bênção, você semeia e aquilo vai crescer e vai dar frutos. De igual forma, a maldade. A boca que cospe fogo, ela vai também semear fogo. Aonde o fogo bate, o que ele faz? Ele queima, ele destrói. Não é assim, dona Ângela? Você tá com fósforo assim num tecido, ele vai lá e queima. Imagina o poder da boca, de uma palavra maldita, que é uma palavra que foi assim, maldita quer dizer, ela foi mal expressada, mal expressa, é maldita, e acaba sendo maldita mesmo, né? A palavra maldita, ela dita coisas más, está ditando o mal e ela vai produzir o mal, o oposto daquela que a palavra boa faz. Simples assim. E diz aqui, ó, o ódio excita contendas. Falamos aqui que o coração, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Então, se você já está perto de uma pessoa que só dela abrir a boca, ela já começa a excitar contendas ao redor, você já sabe. Você já fica quietinho perto dela, fecha a sua boca, que ali vem fogo, ali vem bomba, porque o coração tá assim. Coração, ó, o ódio excita contendas. E o ódio nasce aonde, ó? Aqui dentro do coração. Aí às vezes você vê pessoas que do nada estão te cuspindo bala, te apedrejando. Do nada, você não fez nada e a pessoa olha pra você com o dente afiado, querendo arrancar seus pedaços assim, querendo escarnecer você, comer a sua carne. Do nada, você não fez nada. Por quê? Porque o ódio já tá no coração. O coração já está lotado, o coração já está cheio. Aí a boca só vai falar daquilo. Não tem como uma boca, um coração cheio de paz, falar de ódio. Assim como também não tem como um coração cheio de ódio falar de paz. Não, as duas coisas não combinam, de jeito nenhum. Mas o amor, aí tá dizendo aqui, ó, ainda que você esteja diante desse, cheio de ódio, boca fala do que o... Oi, Cássia! Seja bem-vinda, minha amiga. Cássia, lá de São José do Calçados, foi minha vizinha. Beijo para sua neném, para a família, tá bom? O ódio excita contendas, mas aquele justificado pela graça, supomos que o tolo, o que tá com a boca cheia de manancial e o que tá com a boca cheia de fogo estão conversando. Qual é a postura do tolo contra a postura daquele justificado? Ó, o amor cobre todas as transgressões. O tolo começa a falar, o justo, boca calada, fica quietinho. Por quê? Porque o amor cobre todas as transgressões. Aquele que é sábio, ele ama, ele não vai lançar dardos, ao contrário, não vai fazer flechas, vai fazer uma guerra
contra aquele que já é tolo, que já está cheio de transgressão. Diante da pessoa que se comporta dessa forma, com uma boca de fogo, a gente, se cala. Deixa falar sozinho. Você já sabe que a culpa não é sua. Você já sabe. Mas a pessoa vem do nada te acertar dardos malignos, flechas malignas. A culpa é sua? É minha? Não. A culpa é da pessoa que já está com o coração cheio de ódio. Aquilo que nós acabamos de falar. A boca fala do que o coração está cheio. Por aí você percebe. A pessoa abriu a boca, você já fica escutando. Vamos ver se ele tem vida ou se tem morte. Abriu a boca, você escuta. Se começar a cuspir fogo, pega o escudo. Senão vai te matar. Mas se começar a proferir manancial, começar a proferir bênção, pega um balde. Traz para você, traz um pouquinho para mim também. E bora, vamos crescer e frutificar. E diz assim: nos lábios do entendido se acha sabedoria. Qualquer uma de nós aqui, Cássia, Dona Ângela, os demais que entrarem nessa live, podem se tornar entendidos. Basta o quê? Ter disposição para buscar a sabedoria, humildade, tempo. Dedica um pouquinho do seu tempo. Peça ao Senhor, busca a sabedoria aqui, você vai se tornar entendido. Desse jeito, Deus não quer ninguém ignorante. Diz na palavra: meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes você vai ser vítima de uma pessoa cheia de ódio, de um violento com a língua, com a boca de fogo, porque você não teve entendimento. A pessoa começou a lançar os dardos, você reagiu, ela foi mais forte que você e pá, pronto, te pegou. Ai, você, ferrado, lascado. Por quê? Porque não teve entendimento. Agora, quando você tem entendimento, você sabe, começou a cuspir fogo, você deixa cuspir sozinho pra lá, finge de surdo, finge demência. Tá nem aí. Ignora essa pessoa desse jeito. E diz também, diz assim no 13, nos lábios do entendido se acha a sabedoria. Mas, por outro lado, a vara é para as costas do falto de entendimento. Vê só? Por que a gente se ferra? Por que a gente apanha? Lapada, leva fogo. Por isso, porque faltou entendimento. Porque se nós tivéssemos entendido que o tolo, que o violento se comporta dessa forma, a gente não tomaria varada. Nós estaríamos entendidos. O que aconteceu comigo aqui ontem? Levei uma varada. Sério? Faltou entendimento. Na hora a emoção falou mais alto. Quase que houve uma discussão feia aqui. Louvado seja Deus que, por final, respirei fundo, porque na hora da emoção, como eu falei para vocês, todos nós temos essas duas coisas. As duas coisas estão dentro de nós. Só que às vezes no momento ali, que a emoção falar mais alto, se você não tiver, deixar a sabedoria te conduzir, você fica no nível da tolice. Aí pronto, aí pega fogo. Aí pega, igual aquela música, pega fogo, cabaré, pega fogo. Não tem jeito. Então, alguém tem que ter equilíbrio, alguém tem que ter sabedoria, entendimento e calar a boquinha, ficar quietinho. Diz assim, aqui fala, como ficar quieto. Os sábios escondem a sabedoria. Isso é esconder. Você sabe que você podia, né, dona Ângela, concordando comigo aí. Você sabe que você podia, com uma palavra só, você rebaixar aquela pessoa, botar ela no lugar dela. Mas não. Os sábios escondem a sabedoria. Você, faz silêncio. Por quê? Ainda que com toda a sabedoria que você tem, se você falar com o tolo, ele vai pegar tudo aquilo que você falou, e ainda vai jogar contra você, vai falar que você não vale nada, que você machucou ele com suas palavras. Então é melhor você o quê? Esconde a sabedoria. Respira fundo, conta até 10 e tchau, acabou. Acabou o assunto, fala assim. Ignora, finge demência. Tem hora que tem que fingir demência. Mas a boca do tolo, o sábio esconde a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. Meu Deus. Ai, gente, é verdade. Isso aqui é a mais pura verdade. Eu acho que algum de vocês já passou por esse episódio, já viveu isso. A pessoa que com uma palavra... Oi, Ananias Ribeiro, seja bem-vindo, meu amigo. Com uma palavra, ela abre a boca e ela é capaz de destruir
todo o local. Às vezes fala assim, tem criança que fala assim, ih, azedou o leite, porque chegou, azedou o leite. É desse jeito. Ela abre a boca e parece assim um tsunami, uma bomba atômica. Acaba, ela destrói tudo. Isso é tolice. É aqui, ó. É a boca do tolo. É uma destruição, é uma desgraça. E, como eu tirei hoje para falar de boca, eu nem falei o tema, né? Eu tava tão atordoada aqui com certas coisas como que eu disse. O tema da live era o quê? O que você prefere, doce ou amargo? Por quê? Porque cabe a nós escolhermos. Termos uma boca doce, de pronunciar apenas aquele manancial de vida, ou então uma boca coberta de violência, uma boca de tolice. Só que já falou aqui, direitinho, as causas da tolice, de uma boca cheia de tolice: destruição, uma boca que só produz maldição, palavras malditas, e por final, ela vai ser coberta de vara, que a vara é para as costas o falta de entendimento e de tolo, e a gente ainda apanha junto. Então, cabe a mim, cabe a cada um de vocês que entraram na live, aqueles que ainda irão entrar, não tem escapatória. Nós precisamos buscar aqui, ó, buscar um entendimento. O entendimento já revela por si só. Aqui, nós entendemos por que essas pessoas se comportam dessa forma. Por que, se você se fazer nada, a pessoa já vem soltando bomba, bala, boca de fogo pra cima de você, um monte de batata, assim, igual aquelas metralhadoras, assim, te acertando, te matando. Aqui você entende o porquê, e diante do entendimento, você pode mudar a sua postura diante dessa pessoa. Você não precisa colocar no nível dela. Você faz, fecha a boca, jogou um monte de dardo, depois você vai lá e tira. Tira. É tão tola as coisas que ela falou quanto aquilo que vai te acertar. Deixa só pegar na veste, que a veste você tira e lava. Não deixa aquilo pro seu coração. Porque, como disse aqui, a boca do tolo é uma destruição. Então, se o tolo abre a boca para te ofender, a tendência, o desejo é te destruir mesmo. O desejo dele é acabar com a sua vida. Às vezes a pessoa abre a boca com uma palavra e te bota lá no chão. Não precisa falar mais nada. Ah, sua isso. Pronto, acabou com você. Mas aí você, tendo o entendimento, você já sabe por que a pessoa está agindo dessa forma. O que você faz? Você fecha a sua boca. Aquilo que eu te disse. Não permita que as palavras dela penetrem no seu coração. Só na roupa, que a roupa você tira e lava. Entendeu? Passou, lava desse jeito, esquece. E continua a sua vida. Continua a sua vida. Porque o da pessoa já está guardado. Está aqui. É vara. Infelizmente. Porque nessa vida é assim. Aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. Não é diferente. Aqui, ó, é terra. Você é terra. Aquilo que eu estou semeando aqui agora, esse manancial de vida que eu estou abrindo a minha boca para falar, está semeando no seu coração sementes de vida, sementes de paz. Agora, se eu estivesse aqui falando da vida dos outros, fofocando, trazendo notícia de desgraça, abrindo minha boca para proferir tolice, do mesmo jeito. Se encontrasse aí um terreno fértil, alguém que gostasse desse tipo de história, ia produzir fruto, porque essa pessoa ia sair falando. Mas não, nosso caso aqui é diferente. Nós queremos entender por que existem pessoas tolas ao nosso redor e nós não queremos ser vítimas dessas pessoas. Nós não queremos, né, dona Ângela, permitir que essas pessoas tirem de nós a vida abundante que Deus nos deu. Não vamos permitir que essas pessoas, com as suas tolices, com as suas blasfêmias, com seus venenos, venham nos matar. Não, nós somos mais fortes que isso. O Senhor diz na palavra, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sim, de cara, de peito, peitar esse dardo. Por quê? Porque não vai me atingir. Vai ser só na roupa. Eu tenho meu escudo aqui, ó, que é o entendimento aqui, ó. Se você coloca na frente assim, ó, ele se torna um escudo. A palavra é seu escudo. Sua cabeça está protegida, na verdade, é o capacete da verdade e da justiça. Pronto, nós temos tudo para vencer essa guerra.
Tá bom? Ô, dona Ângela, que bom que a senhora ficou comigo até o final. Vem aqui, tô terminando agora, vamos bater um papo? Um abraço a todos vocês. Um abraço, Ananias, meu amigo. Cássia, é um prazer ter todos vocês aqui comigo. Espero vocês para a próxima. Se fez sentido para vocês, vocês entenderam, acharam que isso vai trazer assim, vamos dizer, um acréscimo, uma nova postura, não vamos sair batendo boca com tolice com qualquer um. Compartilha, fala aí com seus amigos, convida para a próxima live, tá bom? Beijo, abraço e até breve. Tchau, tchau.